Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler os versos 17 e 18. Romanos, capítulo 8, verso 17, 18. Depois ainda o verso 30. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, olha essa palavra aí, glorificados. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória, por vir a ser revelada em nós. Olha o verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda. Essa palavra, ela é uma palavra-chave aqui nesse capítulo 8 de Romanos. Em especial, esse capítulo 8 de Romanos, ela é parte de uma doutrina a respeito da pessoa do Espírito Santo e da sua obra. Não é toda a doutrina que está aqui no capítulo 8, ela é parte da doutrina que compõe com outras porções da palavra de Deus a respeito da pessoa e da obra, do ministério do Espírito Santo. Nós temos uma outra porção, só vou mencionar para os irmãos podem correlacionar depois os livros, né? Então você tem 1 Coríntios, capítulo 2, é uma outra exposição a respeito do ministério do Espírito Santo, né? Lá no verso 9 e 10, por exemplo, nós temos o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você tem o verso 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então ali você tem mais uma porção da doutrina e do ministério do Espírito Santo. Então, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou sonda, até mesmo as profundezas, ou os desígnios profundos, as intenções do coração de Deus. Então, essa é uma outra menção importante. Uma outra porção está em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós já passamos rapidamente por ela. Aquele ministério do Espírito Santo, não da letra, mas do Espírito, né? Porque nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aquela porção compara a glória passageira que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, e que aquela glória era temporária, mas ela teve o seu efeito, ainda que aquilo era limitado pela morte. Moisés, quando desce daquele monte, desce com sua face resplandecendo, né? Mas aquilo era passageiro, temporário, aquilo se desvaneceu, porque ali era uma sombra, Moisés era um tipo, né, daquilo que estava por vir. E ali nós temos mais uma rica menção do ministério transformador do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que produz pela palavra de Deus uma impressão de Cristo nas nossas vidas. O Espírito Santo que toma a palavra de Deus, que são essas letras aqui que estão diante de nós, ele toma essa palavra, revela aos nossos corações e imprime as marcas do nosso Cristo. Em outras palavras, aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, como verbo encarnado, o Espírito Santo toma a palavra de Deus,
até que essa palavra vai se encarnando em nós, mudando o nosso ser, nossa mente, nosso comportamento, nossa atitude. Isso é transformação. Isso é a palavra sendo impressa em nós. Ou então, se você quiser usar essa expressão, ela está correta, ela não está errada. A palavra encarnada em nós. Espírito, alma e corpo. A palavra vai ocupando todos esses espaços, ou esses compartimentos na vida de cada um de nós. Então você tem 1 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 3, você tem Romanos capítulo 8, que nós estamos aqui aberto, e você tem então o Evangelho de João capítulo 14, que João fala claramente a respeito do Espírito Santo, aquele que Deus enviaria por intermédio de Cristo, não é? E que esse Espírito então seria o Espírito de habitação e de morada. Ele não seria mais o Espírito de visitação, mas ele seria o Espírito de habitação, já que Deus havia habitado com sua glória lá no tabernáculo, na sombra. Jesus já então havia vindo e habitou no meio dos homens, cheio de graça e de verdade. E João 14 vai falar a respeito desse outro Consolador que o Senhor Jesus enviaria assim que ele fosse recebido diante do Pai, o Espírito de habitação, que habitaria entre nós e estaria convosco para todo sempre. Uma outra, então, porção daquilo que podemos chamar da doutrina do Espírito Santo. Então o Espírito Santo viria, habitaria em nós e traria todas as realidades de Cristo e do Pai. Ele mostraria a face de Cristo através da palavra de Deus. É assim que contemplamos hoje a face de Cristo. Mesmo que olhando para a palavra, mesmo que ela seja um espelho ou um reflexo da glória, da pessoa, da obra do nosso Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, essa face ela se torna visível e acessível através da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade da palavra de Deus. Mas não só a verdade sobre Deus, mas traria, na verdade, a realidade da pessoa de Deus. A habitação, a verdade que mora em nós, a graça que habita em nós, o poder que mora e está dentro de nós, o tesouro em vaso de barro, né, para que a excelência do poder de Deus seja dele e não de nós, né? Então, essas porções da palavra formam, então, um conjunto. E nesse conjunto você tem a doutrina do Espírito Santo, de maneira muito clara, quem ele é e o que ele está realizando, sua obra. Então, é importante considerarmos essa doutrina, porque muitas vezes imaginamos que só existe uma doutrina a respeito de Cristo, mas existe uma doutrina a respeito do Espírito Santo, que precisa ser compreendida, né? É claro que há outros lugares na palavra que você vai encontrar menções, mas estas que eu citei, elas têm um peso maior, porque elas estão mais concentradas, né? O assunto está mais focado na própria pessoa do Espírito Santo. Irmãos, sem a clareza e a revelação da doutrina do Espírito, aquilo que em 2 Coríntios capítulo 3, enfatiza muito a questão de um ministério do Espírito Santo, porque é ele que possui o ministério da palavra. E é ele que então governa sobre os servos, para que os servos ministrem a palavra. Não é? Então, o ministério do Espírito Santo glorioso, o ministério revelador da palavra de Deus. E nós vamos observar que esse ministério, ele é encontrado sim lá no Antigo Testamento, e nós vamos talvez fazer isso hoje. Podemos chamar que esse ministério do Espírito Santo, ele é visto, como já mencionamos rapidamente aqui, ele é encontrado no ministério da nuvem, porque a nuvem, ela é figura ou sombra da realidade do ministério presente do Espírito Santo hoje na igreja. Então, nós encontramos lá atrás, na sombra, esse ministério da nuvem, em que Deus, então, falava com o seu povo, ministrava ao povo,
guiava o povo segundo as intenções e a vontade de Deus, julgava o povo conforme a rebeldia do povo de Deus, né? Então nós vemos claramente a voz do Senhor através dessa nuvem gloriosa. E por isso que essa palavra glória, ela também aparece aqui, não só com respeito a nós, aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós, mas com respeito à glória do próprio Espírito Santo. Nós temos sim a glória, a presença e o peso de Deus na pessoa de Cristo. Nós temos a própria glória de Cristo na sua humanidade, o Cristo glorioso de Deus, e o Cristo na sua glória insondável, o Cristo eterno, não é? Mas nós podemos ver a glória de Deus na face, na pessoa de Cristo. Mas, irmãos, por que não conseguimos ver a glória do Espírito Santo? A glória da nuvem, a glória do seu ministério. O glorioso ministério da palavra, contido na pessoa do Espírito Santo, a qual, sem esta obra do Espírito, nenhum de nós teríamos acesso ao Pai, ao Filho. Nenhum de nós teríamos comunhão com o Pai, com o Filho. E nenhum de nós estaríamos aqui em comunhão uns com os outros e com a palavra de Deus. Essa é a obra atribuída ao Espírito Santo. E quando você vai fazendo, então, relação da nuvem em especial, porque ela vai apontar para isso, nós vamos encontrando, então, especificamente, a glória deste ministério, o ministério do Espírito Santo. Então, que o Senhor nos ajude nessa manhã a seguirmos aí conforme a vontade do Senhor. Já estamos fazendo isso, abrindo, então, esta porção para vermos qual é as demandas do Senhor e qual é o caminho do Senhor, como temos falado. Então, o Espírito Santo é que vai conduzir as assembleias do Senhor, ou aquilo que já vimos sobre os montes de Sião. Nós ainda iremos meditar naqueles salmos do 120 até o 134, mostrando ali um caminho, já que ali é uma caravana, uma romagem, um caminho para um lugar destinado, para um lugar de adoração, para um lugar de louvor, para um lugar da presença de Deus, da glória de Deus, aquilo que no Antigo Testamento é visto como congregação, como tabernáculo. Irmãos, isso tem tudo a ver com a igreja, no seu culto, na sua adoração, na sua celebração, no seu ajuntamento. Quando você vê no Antigo Testamento essas palavras, congregação, tabernáculo, até mesmo a palavra assembleia, como nós já vimos em Isaías 4, né? As assembleias do Senhor, essa assembleia é traduzida ali na carta aos Efésios e também na carta aos Hebreus, como a igreja do Senhor, é a mesma palavra. Ou as assembleias do Senhor, a assembleia como um todo, né? E as suas assembleias governadas pelo Espírito Santo. Então, nós vamos aí vendo, na medida que o Espírito Santo vai nos conduzindo a palavra, nós vamos vendo essa perfeição desse assunto, essa harmonização da palavra de Deus, como nós falamos, todos os eventos, irmãos, todos os eventos, da demonstração do Senhor, da revelação da palavra, da aparição do anjo do Senhor, como sendo ali uma pré-aparição do nosso Senhor Jesus, mas todos os eventos, sem exceção, queridos irmãos, revela a mesma cena, a mesma glória e o mesmo sentido espiritual, sem nenhuma variação. Tanto nos termos de cada palavra, como o tabernáculo, por exemplo, até mesmo nos aspectos mais detalhados da obra do nosso Cristo, por exemplo, a palavra propiciação, uma palavra que é lá do Antigo Testamento, ela atravessa e percorre toda a Bíblia, chegando até nós sem variar o seu sentido. Então, que o Senhor nos guie, que nos dê olhos para ver e compreender o chamado de Deus para com a sua igreja. Para que assim, então, possamos compreender qual é o caminho de boas obras que nós devemos seguir. Então, os Salmos 120 até o 134 mostram de maneira prática, né, este caminho
E qual é o lugar? Salmo 133, que antecede o último salmo, que é o 134, de 15 salmos. E o último vai dizer que este lugar de união, de comunhão, da presença, é o lugar onde Deus assiste, ou a ideia, onde Deus mora. Deus morando e habitando entre os homens, onde Deus mora. Então que o Senhor siga conosco, falando aos nossos corações. Então, com mais tempo nós seguiremos nesses salmos, porque eles vão mostrar algo para nós. Hoje eu quero mostrar algo para os irmãos, talvez ali no livro de Êxodo, esta mesma verdade, a vontade de Deus predominante, seu propósito, a questão da habitação e um caminho semelhante ao dos Salmos, assim como nós temos aqui no livro de Romanos. Porque você olha esse livro, você tem o início da condição do homem debaixo da condenação, da ira, da sentença de Deus. Claro que o livro começa falando do Evangelho de Deus, como nós falamos, mas é uma introdução. Só que o livro não termina assim, falando só da obra de Deus, a respeito da nossa justificação, a respeito da nossa santificação. Você vai ver que o livro começa dessa forma. O homem debaixo da sentença de Deus, o homem que não glorificou a Deus, que se tornou nulo nos seus raciocínios, nos seus pensamentos, que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de algo corruptível. Ali você tem de novo a palavra glória. O homem caído mudou a glória de Deus. O homem que era para ser expressão da sua glória. Por isso que esses versos de Romanos. Então nós precisamos compreender a vontade do Senhor e o que significa, como temos visto, esta palavra glória, que hoje foi cantada, orada, citada, né? Porque ela está em toda a palavra de Deus. Sem a glória do Senhor, sua casa é murcha, sem vida, vazia, né? Então, nós vamos encontrar nesse livro o início assim. Quando você olha o Salmo 120, o primeiro versículo do Salmo 120 começa na angústia. Só que o Salmo 134 termina com o lugar onde a glória de Deus assiste, a casa de Deus, lugar da sua morada. Romanos começa então falando dessa condição do homem caído, sobre uma sentença, a angústia, a perdição, a desgraça, a miséria do homem. Mas como que o livro termina? Então olhe rapidamente aí no capítulo 16, é o último capítulo do livro de Romanos, apenas para os irmãos contemplarem isso, verem, e o Espírito Santo tomar esses exemplos da palavra, para ganhar o teu coração, para ganhar o coração da igreja, para vermos de fato qual é a vontade e o propósito de Deus, né? Então, realmente, essa é, por um lado, e nós vamos mostrar que isso não é o todo, por um lado, mostra da onde o Senhor nos tirou, o lugar em que nós estávamos. Mas, irmãos, esta perspectiva, ela é nossa, do homem caído, não de Deus. Por causa da queda de Adão e do pecado, então nós estamos debaixo deste cativeiro, estávamos debaixo deste cativeiro, porque fomos libertos por meio de Cristo. Então, agora, a nossa história, por causa do pecado, nós podemos dizer, ela começou aí, na angústia, no pecado, na miséria, ou então no livro de Êxodo, no Egito, debaixo do domínio de Faraó, certo? Mas, irmãos, essa não é a perspectiva e a ótica de Deus. Na ótica de Deus e na perspectiva de Deus, é o seu povo cheio da sua
glória. É a nossa perspectiva, como que a nossa história começou no Egito. Porque nós derivamos da queda e do pecado de Adão, mas não é a perspectiva do trono de Deus. E nós temos falado que nós temos que caminhar vendo a glória de Deus a partir da onde Deus nos colocou. Porque o homem foi criado para ser a imagem, a semelhança de Deus. Em outras palavras, o homem foi criado para ser aquele que reflete a imagem, a glória de Deus. E aí você vai compreender por que nós abrimos Romanos 8. Porque ele está falando exatamente dessa obra que o Espírito Santo está realizando, gemendo. E toda a criação está aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. Talvez nós pensaríamos assim, que toda a criação está aguardando a revelação da glória do nosso Senhor Jesus na sua vinda. Também. Mas, irmãos, Romanos 8 está falando da glória, da revelação da glória nos filhos de Deus. A glória que está por ser revelada em nós. Então essa é a vontade de Deus desde antes de todas as coisas. Então, irmãos, nossa história, no que concerne a perspectiva do nosso Deus, começa aí. E na ótica de Deus nunca foi mudada. Da nossa ótica foi, por causa da queda. Então nós olhamos, Senhor, nós começamos na angústia. Sim, por causa da queda. Então nós temos que perceber esse detalhe tão importante. Na minha angústia. E depois, então, naquela longa jornada, naqueles 15 salmos, uma grande caravana, ou uma romagem, rumo ao lugar de bênção, de provisão, de glória, de transformação, de testemunho. De testemunho. Então veja isso no livro de Romanos, que nós já vamos lá para o livro de Êxodo. Então Romanos mostra a mesma coisa. Nós estamos só relacionando alguns livros. Êxodo mostra esse mesmo cenário. Então, porque você abriu o livro de Êxodo, já vamos fazer isso, começa no Egito. Salmo 120, de 15 salmos, começa na angústia. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele ouviu. O que aquele povo, na angústia do cativeiro do Egito, fez? Eles clamaram ao Senhor. E é dito que o Senhor ouviu e viu a aflição do seu povo. E proveu um libertador, chamado Moisés. Na nossa angústia, Deus proveu para nós um libertador, o nosso Senhor Jesus. Na angústia, o Senhor ouviu. Então, no capítulo 16, olha o verso 25, como que termina esse evangelho de Deus de maneira tão grandiosa e tão bela, né? Daqueles que estavam em miséria, debaixo da ira de Deus, entregues segundo as nossas concupiscências, nossas vontades, nossa carne, nossas paixões, né? Assim que o livro começa, tendo como uma sentença a morte, né? Por causa da presença santa de Deus, é isso que estava reservado para nós, né? Então, o livro prossegue, você tem todo um corpo de ensinamento aí, de doutrina, a respeito da obra, do sacrifício de Cristo, mas ele termina dessa forma. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo essa palavra confirmar significa aquele que é poderoso para estabelecer. Veja essa palavra. Confirmar, estabelecer, fundamentar.
E Paulo está terminando aí, falando do Evangelho, porque é assim que ele começou a carta, falando do Evangelho. Então, qual é o Evangelho que nós temos aqui? Nós temos o Evangelho da graça, daquele que realizou a propiciação. O Senhor se colocou entre Deus e os homens, Jesus, né? Ele colocou entre Deus e os homens caídos e condenados, uma sentença de morte, o Deus glorioso e santo e perfeito, que na sua ira e na sua fúria, se não houvesse um mediador, ele mataria o homem com o seu sopro, com o seu fogo de juízo. Certo? É assim que começa o Evangelho. Mas o Evangelho termina com a glória. Porque na perspectiva de Deus, ele começou com glória. E Deus termina sua obra final com glória. Ora, aquele que é poderoso para vos firmar, ou confirmar, fortificar, segundo o meu Evangelho, por causa daquilo que tomou a vida de Paulo, ele usa essa expressão, meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, esse IA, EAI, não são duas coisas. Paulo está dizendo que o meu Evangelho, o Evangelho exposto nessa carta, o meu Evangelho e a pregação de Jesus, esse EA então está dizendo assim, que o meu Evangelho, o Evangelho de Paulo e a pregação de Jesus é a mesma coisa. Isso é que significa esse EA. Não são duas coisas. Você não tem as epístolas de Paulo e os ensinamentos de Jesus. Você não tem o que Jesus ensinou nos evangelhos, diferente da doutrina que Paulo escreveu nas suas epístolas. A pregação de Paulo, as epístolas de Paulo, a sã doutrina, como ele menciona, não é? Ele menciona a doutrina, mas ele menciona a sã doutrina. E quando ele menciona a sã doutrina, em Timóteo, por exemplo, ele está falando as sã doutrinas são exatamente as palavras mencionadas pelo Senhor Jesus. E as palavras mencionadas pelo Senhor Jesus, de antemão aos discípulos, você encontra de maneira condensada lá no Sermão do Monte. Aquelas marcas ali do Senhor, as bem-aventuranças. Então ali você tem a sã e a pureza da doutrina, já que é o primeiro ensinamento do Senhor Jesus a respeito de ensino do reino de Deus e vida, caráter. Aí você olha para a vida de Paulo, você encontra basicamente todas essas marcas na vida do servo Paulo. É por isso que ele pôde dizer, o meu Evangelho. E a pregação de Jesus é a mesma coisa. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Que o ensino de Jesus, ele mudou o ser de Paulo. A palavra de Jesus encarnou na vida de Paulo. Então não tem nenhum erro da parte de Paulo e nem soberba da parte de Paulo quando ele está dizendo o meu Evangelho. Na verdade, esse termo deveria ser um termo usado de apropriação da igreja. Qual é o vosso ensino? Nosso ensino é o nosso Evangelho. Porque o nosso ensino tem relação com uma pessoa viva. Nosso Evangelho. Possessão, posse, ele é nosso. Porque é isso que muda. Então, meu Evangelho, ele está terminando essa carta, então, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus. Agora veja, duas coisas ele citou. Meu Evangelho e a pregação de Jesus, que é a mesma coisa, aí ele usa uma outra palavra aí, conforme, você viu? Você está vendo que o Evangelho, então, não é a coisa criada por Paulo? Porque ele vai falar que é de acordo, a ideia aqui é de acordo com, conforme. Então ele está falando tudo que Paulo ministrou e tudo que Jesus ministrou no seu ensino, irmãos, é de acordo com a vontade do Pai Celestial. Quem que foi que capacitou o nosso Senhor Jesus como homem? Senão o Espírito Santo que o ungiu para pregar.
e para ensinar a vontade do Pai Celestial. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então Jesus se moveu por meio do ministério glorioso do Espírito Santo. Por que ele não estaria em dependência do ministério do Espírito? Então ele estava dependente do ministério do Espírito Santo. Então o Espírito ungiu o Senhor Jesus para falar dele, para tomar a palavra de Isaías e pregar aos cativos. É o Espírito Santo que trouxe a revelação desta verdade ali, como o Senhor Jesus, anunciado por Isaías, está aí entre vós, anunciando. Ele é o pregador de Deus. Ele é o pregador do Evangelho. Ele é o anúncio do Evangelho. Ele é a manifestação de Deus em carne, pelo que me ungiu para pregar as boas novas. Então, lá estava Jesus, ungido, capacitado pelo Espírito Santo. Então, de acordo com o quê? A revelação, está vendo aí a revelação? A revelação do quê? Do mistério. É assim que essa carta se completa e termina. Revelação do mistério que estava onde? Em que lugar? Guardado em silêncio, nos tempos eternos. Então aqui está a vontade de Deus antes da queda, antes da nossa condição caída. Então não tinha como Paulo começar o Evangelho falando da ira, ele não poderia terminar de outra maneira. Porque ele teria que revelar e mostrar a grandeza do mistério de Deus e a vontade imutável de Deus, bem como sua promessa, dada aos homens. Então, a revelação, então tudo isso que Paulo ministrou, é de acordo com a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio, olha a palavra aí, a palavra de Deus, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. E assim ele conclui o Evangelho de Romanos. Então, da angústia à glória, certo? Da condenação à glória, de graça à glória eterna, ao lugar daquilo que Deus havia reservado. Então é usado esse termo, tempos eternos, apenas para a nossa compreensão. Não é? Porque tempos eternos não tem tempo. É um tempo fora do tempo, do nosso tempo. Né? Tempo eterno não tem começo e nem fim. É eterno. Tempo eterno. Estava em Deus, nele mesmo. Aquilo que Deus então veio, está realizando hoje por intermédio do Espírito Santo. E aí você tem então todo o livro e os aspectos então da obra de Cristo para que este propósito fosse realizado. Então tudo que você estudar no livro de Romanos, você vai ter que concentrar aqui. Então você vai ver por que Paulo expôs sobre a obra da justificação, por que ele expôs sobre a obra da inclusão. São peças, são partes importantíssimas. Por que ele nos livrou da ira de Deus, a propiciação? Porque da redenção, está tudo nesse livro. Para que Deus cumprisse com o seu desígnio e os seus propósitos. Né? Então esse é o Evangelho de Romanos, apenas para os irmãos perceberem aí a importância disso. Então volte ali no capítulo 8, aonde nós paramos. Então agora vamos aí buscar mais alguns versos somente. Então no verso 17 que nós já lemos, o finalzinho, né? Se com ele sofremos, Romanos 8, verso 17,
para que também com ele sejamos glorificados. Então essa palavra glorificado aí, ela aparece várias vezes, é uma palavra importante. Em que sentido? Então ela demonstra qual é o foco, como nós falamos, daquilo que o Espírito Santo está realizando, já que aqui está falando a respeito da doutrina do Espírito e o que ele está fazendo em cada um de nós, né? Então, se nós sofremos por um pouco, eu queria que os irmãos abrissem novamente um texto que já foi lido lá em 1 Pedro. Abra lá comigo, 1 Pedro capítulo 5, o verso 10. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Todos acharam aí? Antes de ler o verso 10, eu quero ler com os irmãos o capítulo 4, verso 12. Aí mesmo, capítulo 4, verso 12. Depois nós vamos ler o capítulo 5, verso 10. Está assim: Amados, não estranheis o fogo ardente. Veja aí, fogo. Veja como esse fogo, lá no ministério do Antigo Testamento, o ministério da nuvem, esse fogo e a nuvem, eles correlacionam, não é? Você tem nuvem e fogo, não é isso? Acompanhando aquele povo, peregrinando ali naquele deserto, nuvem e fogo, tá? São então sombras, figuras. Nuvem, ela é responsável por manter durante o dia um frescor. Um frescor. Assim como lá no Monte Hermon, aquela nuvem densa que produzia aquele orvalho fresco. Então, com o tempo, nós vamos vendo mais detalhes, que os irmãos não tenham isso por repetição, porque o último salmo vai falar novamente sobre esse mesmo assunto, lá o Salmo 133. É como o orvalho do Hermon. Né? É como. Aquele salmo compara a vida de união da congregação dos santos. Você tem dois como. Então, um deles é esse. Como o orvalho do Hermon, que produz, então, o frescor na comunhão, na vida de união. Então, você tem nuvem e fogo. Os irmãos se lembram, já algumas reuniões atrás, nós mostramos para os irmãos qual era o significado, lá de Apocalipse, daqueles 7 espíritos. Lembra-se? E falamos que os 7 espíritos mostram a plenitude do quê? Da obra do Espírito Santo. Ou a obra do Espírito Santo em sua plenitude. 7 espíritos, que são o quê? 7, ou são como tochas de fogo. Porque nós seremos depurados, provados pelo fogo. A edificação da casa do Senhor é provada pelo fogo. Se permanecer, 1 Coríntios capítulo 3, se permanecer a obra do Senhor, é ouro, prata e pedras preciosas. Mas se queimar, madeira, feno e palha, obra do homem, natureza do homem. Madeira, feno e palha. Qual é o fogo que vai provar? O Espírito Santo. Suas tochas de fogo. Não há nada que passa desapercebido do olhar do Espírito Santo. Se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas, mais puro ainda. Aqueles que foram purificados serão mais puros ainda. Né? Continue na prática de santidade. Continue na prática de pureza. Os que foram já purificados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Né? Continue sendo lavado pela palavra de Deus. Então, nós temos o fogo e a nuvem, que se relacionam no ministério que nós encontramos lá atrás da nuvem.
Então veja aí, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. No meio de vós. Irmãos, nós temos que ter uma percepção de que isso é a coisa mais natural no meio da casa de Deus. Não há nada estranho quando Deus começa a julgar a sua casa. Não deveria ser assombro para nós. Deveria ser motivo de glória, porque é isso que o texto vai dizer. Então olha como Pedro coloca essas palavras. Porque Pedro estava lá no monte da transfiguração. Então, surge no meio de vós. Veja essas relações, queridos irmãos. Nós não temos o tempo suficiente para expor todas elas. Mas veja como o Senhor falou no meio da nuvem. Veja como foi aquele assombro lá no Monte Sinai, quando o Senhor, então, deu a lei a Moisés. Note isso, porque isso é uma realidade para nós hoje. No nosso meio, entre nós, o Senhor está julgando sua casa, para que ela esteja cheia da sua glória, da sua presença. Para que aquilo que é da carne, como nós falamos, aquilo que é nosso, dê lugar à presença do Senhor. Lembre-se, nós lembramos rapidamente em 1 Reis capítulo 8, aqueles sacerdotes tiveram que ficar para fora, para que o Senhor pudesse estar dentro. É o sentido que a nossa carne precisa ficar para fora. No serviço, na vida, na comunhão. Para que o Senhor esteja ali. Não é? Para que Ele esteja ali. Até foi orado hoje, que o Senhor, de fato, cesse aquele que vai falar, para que o Senhor fale. Para que a gente saia de cena, para que o Senhor tome o lugar e fale. É o mesmo sentido, o sentido espiritual é esse. Então aqueles sacerdotes não puderam, entre aspas, ministrar aquilo que era o serviço deles de ministrar. Mas se ministramos na carne, se servimos uns aos outros na carne, se temos comunhão na carne, o que nós colhemos é só morte espiritual. E a glória do Senhor não pode estar ali. Então não estranhe, olha como Pedro coloca as palavras aí, né? Não estranhe, a ideia é, não veja isso como um espanto, é a coisa mais natural. Eu estar entre vós, julgando a casa do Senhor, a casa dele. Ele tem todo direito, né? Tem todo direito. Não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa, olha aí, extraordinário vos estivesse acontecendo. Aí você tem que correlacionar e trazer a lembrança Romanos 8. O que é, queridos irmãos, o que é os sofrimentos momentâneos comparado com a glória que está por vir? Na verdade, Paulo está dizendo ali em Romanos 8 que na verdade não existe nada. A ideia ali daquele versículo é, você não deveria, eu, você, nós, nem deveríamos gastar tempo comparando algumas coisas para ver se de fato essa glória ela é relevante. Volte ali em Romanos, deixe marcado Pedro e olhe lá o versículo que lemos. O versículo 18. Deixa marcado ali 1 Pedro. Vamos ler o verso 18 de novo, de Romanos capítulo 8. Ó. Porque para mim, tenho por certo, pelo menos para Paulo ele está convicto disso, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, agora veja como é que coloca aí, não são para se comparar, viu? Não é só que não se compara. Essa na perspectiva de Paulo mesmo. Paulo está falando assim, na verdade, nós não deveríamos nem comparar. Porque não há nada semelhante a isso. Tá certo? Olha o texto aí, ó. Não são para se comparar. Ele está falando assim, nem se compare. Ainda que, é claro, existe uma comparação. Mas se os nossos olhos forem abertos, de fato, queridos irmãos, o que são os nossos sofrimentos? A favor de Cristo, é claro, né?
Não é sofrimento por causa de pecado. Sofrimento por causa do pecado, o fogo vai julgar a nossa vida. Sofrimentos por causa de Cristo. As injúrias, né, irmãos? As amizades que se rompem. Os afetos que se perdem. As lutas que vêm de dentro. Aqueles que eram amigos, como Judas, mas na verdade eram inimigo. Assim como Davi, tendo um inimigo dentro do seu próprio reino. As lutas são, muitas vezes, dos de dentro. Mas, irmãos, nada se compara. Nada se compara. Uma família que se rompe, laços parentescos que se perdem, se foram perdidos por causa, queridos irmãos, do amor de Cristo, do testemunho de Cristo, não é nada. Por causa da glória e da presença do Senhor. Como também foi lembrado hoje aqui, o Senhor se tornou semelhante aos irmãos. Ele sabe muito bem a glória que estava por vir quando ele estava na terra. Quando os seus, da sua própria casa, da sua própria natureza, o rejeitaram. Da sua própria cidade, o rejeitaram. Mas o Senhor estava fixo, o próprio Senhor Jesus, ele estava fixo na glória que estava por vir. A alegria que lhe estava proposta. Não há nada, não se compara com aquilo que está sendo realizado já em nós e aquilo que está por vir. Porque não há maior glória, queridos irmãos, dele tomar cada um de nós. E a igreja do Senhor como noiva, para colocar ali a sua imagem. Para fazer de cada um de nós sua expressão. De louvor, de adoração, de vida. Não há nada que se compara a isso. Nem os sofrimentos, nem as perdas, muito menos as coisas deste mundo. Porque nós ganhamos do Senhor. Irmãos, irmãs, pais, amigos. A casa de Deus, a família de Deus. Se perdemos 1, 2, 3, o Senhor nos abunda com comunhão, com afetos verdadeiros, porque repousam sobre a verdade da palavra de Deus. Amam o mesmo Deus, buscam o mesmo Senhor, dependem do mesmo Espírito e amam a mesma palavra. Comungam do mesmo sentimento, do mesmo pensamento, das emoções, dos sentimentos, da liberdade de confessar nossos pecados, porque compreendemos uns aos outros. E somos curados pelo Senhor e uns pelos outros. Porque temos comunhão, comungamos dessas coisas. É por isso que o Salmo vai dizer exatamente isso. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, mesmo em meio às dores. Então, o que são os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória. Então, irmãos, não estranhe o fogo que nos prova, porque quando essas coisas sobrevêm sobre nós, elas nos provam. Prova a nossa devoção, nosso amor pelo Senhor. Então, voltando lá para 1 Pedro, no capítulo 4, então, seguindo aí, o verso 12. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Verso 13. Pelo contrário,
pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes. Se vê essa palavra aí que ela é interessante? Volte lá em Romanos novamente, deixe marcado aí, o versículo 17 agora. Romanos 8, verso 17. Está assim, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, veja aí, co-herdeiros com Cristo. Bom, irmãos, se chamaram a Jesus de Beelzebu, o que se espera dos seus servos? Não é o Senhor maior do que os servos? Não chamaram o Senhor, o dono da casa, de Beelzebu? Então, o que se espera dos servos e servas? Somos co-herdeiros com Cristo, mas há uma glória que não se compara. A esperança que nos está reservada, a esperança que nos está proposta, o mistério guardado que nos foi apresentado. Co-herdeiros, então, com Cristo, se com Ele sofremos, então você tem lá, 1 Pedro 4, verso 13, volte lá. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois o quê? Co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrei exultando. Aí o verso 14 vai dizer assim, que estas coisas que não são extraordinárias, elas são as coisas mais normais, porque Deus está cumprindo algo desta forma. Se pelo contrário, ou se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa, ele está falando, irmãos, de testemunho. Ele está falando, se essas coisas estão presentes entre vós, e acontece no meio da irmandade, na congregação dos santos, ele está falando, isto é uma grande evidência, e um testemunho, de que o Espírito, veja aí, irmãos, que linda expressão, que nós temos que levar diante do Senhor, e não só isso, sermos despertados para o nosso estudo e meditação sobre essa frase. Porque aí está assim, Espírito da glória. Como falamos, sim, há a glória de Deus. Há a glória de Cristo. Mas, irmãos, há a glória do Espírito Santo. Sem ela, nós não compreenderemos e não conseguiremos ver a glória da igreja. A glória da noiva gloriosa. A glória da igreja. 4 elementos, ou 4 coisas, com C maiúsculo. Glória de Deus, a glória de Cristo, a glória do Espírito Santo, a glória da igreja. A glória que está por vir a ser revelada em nós. Irmãos, é por esse motivo que a igreja está gemendo, porque deve ser. Esse deve ser o motivo pelo qual a noiva geme, pelo qual a igreja geme, até que chegue aquele dia que ela possa falar junto com essa glória do Espírito. A noiva e o Espírito vêm. Que o Senhor nos ajude. Isso é tão encorajador, queridos irmãos. É tão belo ver o lugar em que Deus colocou a igreja por intermédio de Cristo. Nós fizemos aquela reflexão de Filipenses capítulo 2, verso 5. Lembre-se, dividimos em 2 seções. O Senhor que desceu do seu trono, a si mesmo se humilhou, até a morte de cruz, primeira seção.
humilhação, injúria. Mas essa é a primeira sessão. Sem essa, não entramos para a segunda. Mas é dito que Deus o exaltou sobre maneira, sobre todas as coisas. Colocou no trono, sobre tudo, sobre todos. Porque ele viveu no corpo de humilhação. Ele sofreu, ele padeceu com a glória que estava por vir. E falamos que o homem e a igreja é provada com a honra e a glória que ela recebe. Se aprendermos esse caminho com o Senhor Jesus, compreenderemos esse significado. A glória da igreja. Ele foi coroado de honra e de glória. Mas a igreja, irmãos, está reservada a imarcessível coroa de glória. A imarcessível coroa de glória está reservada a todos aqueles que são coerdeiros com Cristo, coparticipantes dos seus sofrimentos. Mas isso é um grande testemunho e evidência de que sobre a igreja repousa o Espírito da glória de Deus na face de Cristo. Aí sim, então, vamos concluir por causa do nosso tempo. Aí você tem o verso 17, falando dessa prova que o Senhor realiza na casa de Deus, né? O verso 17 é, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, agora você entende o que isso significa, né? O juízo na casa de Deus está fazendo isso que foi dito no verso 12, 13 e 14. Não é um juízo para temer o juízo, mas é um juízo que Deus está realizando para que seja a igreja a evidência do lugar da glória, da presença de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora. Então, por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E nós vemos esse texto, queridos irmãos, é motivo de alegria, de regozijo. Senhor, julga a tua casa quanto antes e produza no meio do teu povo a tua impressão, a tua glória, a tua imagem, teu caráter, tua vida, tua doutrina. É chegada. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que nem obedecem ao Evangelho de Deus? Aí o capítulo 5, verso 10, e aqui nós concluímos por hoje. Fica o livro de Êxodo para a próxima reunião. Ora, o Deus de toda a graça. Então aqui você tem o mesmo sentido do que nós citamos rapidamente em Romanos, certo? O Deus da propiciação. Ele fez, mas Ele é. Né? Ele não só fez, mas Ele é propiciação. Por quê? Porque nós estávamos em nossa angústia e pecados, mortal. Né? Aí o que nós temos? Ora, o Deus de toda a graça se manifestou. A provisão de Deus se manifestou, sua graça. Ora, o Deus de toda a graça. Mas isso resume a vontade de Deus? Isso resume o livro de Romanos? Aí o texto vai seguir. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos, olha essa palavra, chamou. A sua eterna glória. Aí você tem um caminho. Aí. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou. Agora volte lá para Romanos 8, e aí nós concluímos esse tempo de hoje. Romanos capítulo 8, então, vimos o verso 17, 18. O verso 19 é importante também, já falamos. A ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha o verso 21 ainda.
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade novamente, da glória dos filhos de Deus. Agora vamos concluir com o verso 30, depois você lê com calma aí, que tem 3 coisas aí, ou 3 que estão gemendo aí. A criação geme, nós gememos e o Espírito Santo geme. Você vai ver que os 3 gemidos, eles têm o mesmo propósito. A criação geme, nós gememos e o Espírito Santo geme, para cumprimento da vontade de Deus. Olha o verso 30. Então está assim: aos que predestinou, a estes também, como está aí? Chamou. E aos que chamou, a estes justificou. Mas o texto não acabou ainda. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não é maravilhoso, queridos irmãos? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de sofrerdes por um pouco, corpo de humilhação, com o propósito de firmar, fundamentar, fortificar. Que o Senhor fale conosco. E na próxima reunião seguimos então. Vamos orar. Senhor, a Ti entregamos mais uma vez a Tua palavra bendita, santa e perfeita. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que opere em nós esta palavra em nossos corações. Esta palavra que talvez já foi lida, conhecida por muito de nós. Mas, Senhor, revela esta palavra aos nossos corações. Te pedimos ao Senhor, assim como o Senhor revelou a palavra a Moisés naquele Monte Sinai. Pedimos que o Senhor revele esta palavra aos nossos corações. Senhor, sabemos que nós já tivemos contato com ela. Mas também nós lembramos, Senhor, que Moisés já esteve também em contato nas imediações do Sinai. Então, te suplicamos, ó Espírito Santo, que nos dê uma nova perspectiva daquilo que já lemos, daquilo que já vimos, até mesmo do contato que já tivemos com Tua palavra. Te pedimos, te suplicamos, ouve, ó Senhor, aí do céu, mas ao mesmo tempo sabemos que Tu habitas entre nós. Então fala conosco, ó Senhor, transforma nossas vidas, muda a Tua igreja, encontra o Teu lugar de repouso para todo sempre. É o que nós te pedimos. Faz isso por amor do Teu nome e para cumprimento, ó Deus, da Tua própria vontade. Realiza aquilo que é Teu e aquilo que Tu designou para a Tua igreja. É em Teu nome que nós oramos. Amém.